Olá a todos, bem-vindos ao canal de Mocho. Vou então nestes próximos vídeos resolver uma proposta de teste intermédio. Proposta esta que está presente então no manual do Novo Espaço Matemática A 12º ano, isto da Porto Editora. Farei então nos próximos vídeos a resolução em vídeo de todas as questões presentes então nessa proposta de teste intermédio. Aviso-vos, caso queiram ter então o teste em formato PDF, consultarem então o link na descrição do vídeo. Apresento lá então um link para vocês acederem à minha Dropbox para poderem descarregar o teste na íntegra para o vosso computador. E também aproveito para aqueles que estejam a ver assim o vídeo solto no YouTube. Na mesma descrição tem então também um link no qual podem aceder à lista de reprodução com todas as questões de teste intermédio resolvidas então, obviamente, por ordem sequencial. Fica então esta primeira abordagem inicial. Bem, então até já e resolverei já de seguida as questões então do teste intermédio. Desde já, um abraço a todos e votos de excelente desempenho da vossa parte no teste intermédio. Então, até já. Olá a todos, vão então resolver a quinta questão de escolha múltipla. Seja f uma função de domínio R+, na figura está representada a função derivada de f, a primeira derivada, né, o f', ou seja, esta função aqui que vem no gráfico é a derivada da função f. Sabemos que 2 é um zero da derivada, como podemos observar aqui no gráfico. Sabemos ainda que a reta x igual a 0 é então a cinta do gráfico da derivada e sabemos ainda que a derivada é uma função estritamente crescente em R+. Qual das seguintes afirmações é verdadeira? Bem, temos aqui uma série de alíneas, onde cada linha obviamente sustenta uma afirmação. Teremos aqui informação relativamente à função f, relativamente à derivada. A derivada podemos ler aqui no gráfico, mas agora teremos também aqui informações sobre a segunda derivada. Teremos que perceber em primeiro lugar, quer dizer, qual é a implicação que esta função derivada tem exatamente na função f e obviamente que informação podemos retirar relativamente à segunda derivada. Bem, olhando aqui para a derivada de f, o que dá para perceber é que 2 é um zero, então quer dizer a função f tem um extremo em 2, tem um extremo relativo exatamente em 2. Antes de 2, para valores x inferior a 2, ou seja, de 0 a 2, a derivada é negativa. Isto tem uma implicação na função principal. Diz-nos que a função principal de 0 a 2 será então decrescente. A partir de 2, a derivada assume valores positivos. Ok, então sendo assim, quer dizer, eu vou fazer aqui uma tabela que me vai permitir então suportar alguma informação. Aqui colocarei então os valores x, quer dizer, o domínio se é R+, está a começar em 0. Hei de colocar aqui então a derivada de f, que tem 0 em 2, quer dizer, deixo então aqui um espaço, coloco 2 e depois isto continua em direção a mais infinito. Aqui na linha de baixo escreverei então a implicação que o sinal da derivada há de ter na função f. Então, olhando assim para o gráfico, quer dizer, aqui em 0 não existe, né? É não definido. Vou até colocar não definido aqui. A função não está definida, não existe. Não está definido. Depois, relativamente ao sinal da derivada entre 0 e 2, a derivada é negativa. Em 2 é exatamente 0. E depois de 2 até mais infinito, a derivada é então positiva. A implicação que o sinal da derivada tem é exatamente na monotonia da função. Se a derivada é negativa neste intervalo de 0 a 2, diz-me que a função é decrescente. A função f é decrescente de 0 a 2. Em 2 tem exatamente um extremo, que se apanha aqui o pico de crescimento, há de ser então um mínimo. A função f toma mínimo para valores de x igual a 2. E depois, de 2 até mais infinito, quer dizer, a derivada é positiva, a minha função f há de ser então crescente. Representarei aqui apenas um esboço dessa função f. Eu não faço ideia qual é a função f, apenas vou colocar aqui um esboço, peço desculpa, que irá então sustentar a minha análise. Sei então que a função f tem mínimo para x igual a 2, então, ok, talvez faça isso, não sei. Ela aqui há de ter o mínimo para x igual a 2. Então, um exemplo seria a função, né? Função f, se vem por exemplo assim, é decrescente, não é? Até x igual a 2. Aqui também está o valor mínimo
Quer dizer, e a partir deste momento a função é crescente. Eu não sei se a função é exatamente isto, apenas estou a tirar aqui algumas conclusões relativamente à monotonia da função, que vão permitir, obviamente, estudar aqui estas afirmações. Sei também aqui algo muito importante, que é o seguinte: se a derivada é estritamente crescente, quer dizer, isto diz-me que a segunda derivada, e podemos tirar uma conclusão da segunda derivada atendendo à primeira, considerando que a segunda derivada não é nada mais do que a primeira derivada aqui desta derivada, ou seja, o f duas linhas é exatamente igual à derivada da própria primeira derivada. Ok? Isso permite-me então saber aqui algo bastante interessante relativamente à segunda derivada. Porque se esta função f' é estritamente crescente, então a sua segunda derivada há de ser sempre positiva. Não é? Da mesma forma que se, por exemplo, esta função f', a derivada, fosse sempre positiva, isto indicaria-me que a função f fosse sempre crescente. Não é? Então, se esta função f', que é a derivada, é estritamente crescente, porque é dito aqui, eu posso então concluir que a segunda derivada será sempre maior do que zero. Ok? E isto é importante porque eu agora vou colocar aqui então também no gráfico o gráfico da segunda derivada. Talvez fique aqui um pouco confuso. Ok, ficaremos então com esta informação. Sabemos então que a segunda derivada é sempre positiva. Agora vamos então analisar aqui cada uma das opções. Na opção A, teremos aqui uma multiplicação entre a diferença entre as duas imagens da função f, a imagem para x igual a 2 e para x igual a 1, e depois a segunda derivada em 3. E temos aqui uma multiplicação que dá positivo, dá um número positivo. Então, quer dizer, eu a segunda derivada, eu sei, porque a função f' é estritamente crescente, eu sei que a segunda derivada é sempre positiva. Então apenas tenho que observar o sinal de f de 2 menos f de 1 para saber se esta afirmação é ou não verdadeira. Então vou pensar aqui no f de 2. Quer dizer, o f de 2 há de me dar então aqui este valor. Estará aqui no f de 2. O f de 1 estará um pouco mais aqui, quer dizer, onde o x é 1, aqui terei o f de 1. Visto então que a função f é estritamente decrescente no intervalo de 0 a 2, quer dizer, a subtração do f de 2 com o f de 1 há de me dar sempre um valor negativo, não é? Porque imaginem, f de 2 é menor, f de 2 é menor que f de 1, então obviamente esta diferença de f de 2 com f de 1 vai me dar um número negativo. Imaginem aqui que f de 2 seria, por exemplo, 2 e o f de 1 3, quer dizer, 2 menos 3 dá negativo. Se a função f é estritamente decrescente, a diferença entre um f de 2 e o f de 1 há de dar sempre negativo. Ok? Então esta afirmação é falsa. Analisaremos então agora a opção B. Okay, vou só apagar isto para poder fazer a análise melhor aqui no gráfico. Teremos então aqui um quociente que dá negativo, mais uma vez. Vou então avaliar aqui o sinal. f de π menos f3. Quer dizer, o f de π é mais ou menos 3,14, né? E então f de π estaria aqui. Quer dizer, aqui está o π, aqui há de estar a imagem, f de π. O f3, obviamente, é menor que f de π, então vou colocá-lo mais ou menos aqui. Então terei aqui o f3. A diferença entre f de π e f3, visto que a função f de 2 a mais infinita é estritamente crescente, então a diferença entre o f de π menos f3 está a dar sempre um valor positivo. Agora, relativamente à segunda derivada, o f, vou medir aqui nesta função azul, ok, que é a segunda derivada. Aqui então terei o f' de π, será este valor aqui, e aqui o f' de 3. Quer dizer, a segunda derivada também é estritamente crescente. Logo, como o π é maior do que o 3, a imagem de π há de ser, obviamente, mais pequena, maior, peço desculpa, do que a imagem 3. Então a diferença entre estas duas imagens, f' de π menos f' de 3, há de dar então positivo. Positivo com positivo teria que dar positivo e não negativo. Ok, esta então também está fora.
Terceira afirmação. A segunda derivada em 1 vezes a segunda derivada em 3 é maior do que zero. Quer dizer, a segunda derivada é sempre positiva porque a primeira derivada é estritamente crescente. Então, quer dizer, aqui a segunda derivada em 1 dá positivo, vezes a segunda derivada em 3 também é positivo, né? Porque a segunda derivada é sempre positiva. Então, a multiplicação entre dois valores positivos, obviamente, dá maior do que zero. Então, ok, seria esta a resposta C, estaria correta. No entanto, vamos fazer aqui a análise da última afirmação, onde temos f de 2 vezes a derivada no ponto de abscissa 2, né? Vezes a segunda derivada também no ponto de abscissa 2. Bem, como aqui a primeira derivada no ponto de abscissa 2 é exatamente igual a zero, e como isto é tudo a multiplicar, se isto é igual a zero, obviamente que esta multiplicação teria que dar zero, nem me preocupo com mais nada, então nunca poderia ser um número negativo. Ok, realmente é a opção C que está correta, e fica então aqui a minha sugestão para a resolução do quinto exercício de escolha múltipla do teste. Faremos então em seguida as questões de desenvolvimento. Então, até já.